Marcos capítulo 16, verso 15, que já é bem conhecido de nós esse versículo, mas que tem muitas coisas importantes dentro dele e muitas temáticas que podem ser exploradas se estudarmos a fundo esse versículo. Um pequeno versículo, mas que tem muitas camadas que o Senhor nos traz para aprendermos e para colocarmos diante dele. Diz assim a palavra do Senhor: disse-lhe Jesus: ide por todo mundo e preguem o Evangelho a toda criatura, ou vão por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, dependendo das linguagens da Bíblia. Então, novamente, Marcos é um primeiro Evangelho escrito diante do povo, tanto judeu quanto gentil, e o que estava acontecendo na época que Marcos estava escrevendo esse livro. Acontece que Marcos escreveu esse livro em 30 depois de Cristo, uma época que o Império Romano tinha ganhado muita força. O Império Romano tinha sido muito forte. O Império Romano tinha batalhado para conquistar as terras de Israel. E o que Marcos está falando é justamente disso. É justamente da questão do Império Romano e do Império de Jesus Cristo. Ele está fazendo uma divisão entre os dois. Ele está trazendo uma conotação entre os dois. Ele está dizendo, o Evangelho de Jesus Cristo é isso. E o Evangelho do Império Romano é isso outro. É diferente. É antígono. É contrário. Não faz parte do reino de Deus. Porque as pessoas que Marcos, ou João Marcos, como conhecido, estava escrevendo, eram pessoas que estavam vivendo opressões do Império Romano. Eram pessoas que estavam sofrendo pelo Império Romano. Eram os cristãos que professavam a Cristo como rei e estavam sofrendo por causa disso. Porque eles só poderiam adorar a César, a Nero, a Herodes e a vários outros reis que o Império Romano colocou. Eles só poderiam fazer isso. Na mesma cultura, a cultura grega, os homens tinham vários ídolos que eles poderiam adorar, que eles poderiam buscar. Se você pegar a Bíblia e abrir em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, você vai ver que Paulo chega em Atenas perturbado. Mas por que Paulo está perturbado? Porque a terra que Paulo está pisando é uma terra cheia de ídolos. E o Espírito Santo perturba Paulo de um modo que ele fica em êxtase, sem saber o que fazer, dizendo: que terra é essa? Que povo é esse? Que não conhecem ao Deus verdadeiro. Tanto é que Paulo faz também uma conotação, também uma divisão. Paulo, para responder a eles, diz: ao Deus desconhecido. Porque para aquele povo, o Deus verdadeiro era o Deus desconhecido. Tanto é que Paulo, quando chega, existiam imagens de tudo no templo, mas existia uma imagem, existia um lugar onde não tinha imagem nenhuma. Ele diz: é esse aí que eu sirvo, esse não tem imagem nenhuma. Por quê? Porque os servos de Deus são imagem e semelhança de Deus. Nós, servos de Deus, é que somos imagem e semelhança de Deus. Deus não precisa de imagem de estrutura. Deus não precisa de estátuas levantadas. Deus já tem o seu povo, que sou eu e você. Por isso, essa aplicação de Marcos é também para nós hoje. Nós vivemos frente a governos políticos. Hoje os governos políticos estão pegando a imagem de Deus para dizer que eles são os próprios deuses. Eles têm o poder de Deus. É guerras e mais guerras. É homem, nação se levanta contra nação, porque ele diz: eu sou melhor do que você, eu posso mais do que você, a sua nação não é nada na minha mão. Veja como as mídias se voltam a Trump, a Putin, a Xi Jinping, que são líderes políticos que pensam que têm uma vida eterna. Eles pensam que vão viver para sempre.
e eternamente. Até certo dia, estava Xi Jinping, presidente da China, Putin e Kim Jong-un, presidente da Coreia do Norte, e eles estavam falando que eles não morreriam, estavam rindo. Ele vai chegar um momento que a gente não vai morrer, nós vamos ser eternos, vamos ser seres eternos. Mas isso é completamente uma balela, é uma mentira. Eles querem que o povo deles os adore. Mas Jesus e João deixa claro em Apocalipse que todos os governos se dobrarão frente à imagem de Jesus Cristo. Todo povo, toda língua, toda tribo, toda nação se dobrará em frente ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Jesus Cristo. Então nós devemos entender o que é o reino de Jesus Cristo, entender o que fazemos parte desse reino, qual é a nossa tarefa nesse reino. Jesus aqui estava sentado com os seus discípulos, estava sentado, comendo, se alegrando, porque os discípulos viram que ele estava ressuscitado. Muitos não creram. Jesus ficou muito triste e muito irado também, por alguns não crerem. Diz: vocês são incrédulos e duros de coração. Jesus está lá sentado com eles, comendo, dividindo o pão, dividindo o vinho, dividindo as especiarias que ali continham. Jesus está em intimidade com os seus servos. Qual é o rei que tem intimidade com seus servos? Nenhum rei tem intimidade com seu servo. Antes, os servos devem sofrer para satisfazer a vontade do rei. Antes, os servos devem ser chicoteados para fazer o que o rei precisa. Mas o reino de Jesus é diferente. Jesus está sentado junto com os seus servos. Jesus está sentado com eles. Jesus senta comigo e com você no momento que partimos a ceia aqui. Todo momento que partimos a ceia é de comunhão, é de partir o pão, é de sentar com Jesus. Tanto é que ele diz: vocês farão isso quando estiver comigo na glória, na eternidade, todas as vezes que comerem em memória de mim. Isso é algo para se parar para pensar. O reino de Deus é diferente do reino humano. O reino de Deus é um reino de paz, é um reino de harmonia, é um reino de presença contínua do Espírito Santo. Tanto é que Paulo escreve: os frutos do Espírito são longanimidade, benignidade, domínio próprio, paz e coisas semelhantes a essas fazem parte do reino de Deus. Esses são os frutos do Espírito. Os frutos do Espírito é o que fazem parte do reino de Deus. Mas o que não faz parte do reino de Deus é o que faz parte do reino terreno. São guerras, brigas, inimizades, porfias, invejas e todas as coisas semelhantes a essas. Isso são que fazem parte do reino de Deus. É muito interessante e importante que nós vemos que os discípulos têm uma linguagem muito parecida em todas essas questões. E aqui nesse momento de comunhão, de unidade, Jesus sentado à mesa, ele pede apenas uma coisa aos seus discípulos. E uma simples frase. Ele diz: idem por todo o mundo e preguem o Evangelho a toda criatura. Jesus só dá essa ordem, uma ordem simples ordem de ir pelo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. A gente vê que Marcos termina aqui, capítulo 16, é o capítulo que Marcos termina. Mas nós vemos que Lucas e Atos, com as suas narrativas, mostram o que é o poder de Deus através dos apóstolos. Tanto é que Atos se chama Atos dos Apóstolos. As coisas que os apóstolos fizeram, é os atos que os apóstolos fizeram. E veja que a primeira coisa que aparece aqui é o ide, é o pregar o Evangelho. Vamos abrir nossas Bíblias em Atos capítulo 2, Atos capítulo 2, para podermos acompanhar o que é o poder de Deus. Atos capítulo 2, versos 14
que fala assim: Então Pedro se levantou junto com os 11 e, erguendo a sua voz, dirigiu-se à multidão nestes termos: Homens da Judéia e todos vocês que moram em Jerusalém, tome conhecimento disso e preste atenção no que vou dizer. Estes homens não estão bêbados como vocês estão pensando, porque são apenas 9 horas da manhã. Mas o que está acontecendo é que foi dito por meio do profeta Joel: E acontecerá que nos últimos dias, diz Deus, que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus jovens terão visões, e os seus velhos sonharão. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima do céu e sinais debaixo da terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Israelitas, escute o que vou dizer: Jesus, o Nazareno, homem provado por Deus diante de vocês com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou entre vocês por meio dele, como vocês mesmos sabem. A este entregue conforme o plano determinado e a presciência de Deus, vocês mataram, crucificando por meio de homens maus. Porém Deus o ressuscitou, livrando da angústia da morte, porque não era possível que fosse retido por ela. Porque Davi fala a respeito dele, dizendo: Eu sempre vi o Senhor diante de mim, porque Ele está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso o meu coração se alegra e a minha língua exulta. Além disso também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida e me encheste de alegria na tua presença. Irmãos, permita-me falar-lhes claramente a respeito do patriarca Davi. Ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isso, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. Deus ressuscitou este Jesus, e disto todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à direita de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isso que vocês estão vendo e ouvindo. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo afirma: Disse o Senhor ao meu Senhor: Sente-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos por estrados dos seus pés. Portanto, toda a casa de Israel esteja absolutamente certa de que é este Jesus que vocês crucificaram, Deus os fez Senhor e Cristo. Amém? Nós vemos que essa é uma pregação longa de Pedro, mas o que eu quero trazer aqui, a primeira coisa que Jesus deixa de ir por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura, é a primeira coisa que Pedro faz e aproveita a oportunidade. Nós somos cheios do Espírito Santo quando nós aproveitamos as nossas oportunidades. Quando nós temos a oportunidade de pregar e não temos medo de pregar, nós vamos adiante. Pedro não teve medo diante de uma multidão e contou toda a história que Deus fez através de Jesus Cristo. Ele não recuou, ele foi e pregou o Evangelho a toda criatura que ali estava. Ele pregou a história de Jesus desde o começo. Utilizou o profeta Joel, utilizou Davi para ser como referência para falar sobre Jesus Cristo. Ele disse que Deus fez esse homem, Jesus Cristo, Senhor, e fez Senhor e Cristo, fez Rei. O significado de Cristo é Rei. É Rei. Cristo é Rei. Cristo reina. Então a gente vê que o poder não vem da pessoa humana, pois Pedro foi o próprio que negou Jesus 3 vezes antes que o galo cantasse. Pedro foi aquele que teve medo de ir pelas águas quando Jesus diz: Vem até mim, Pedro. E Pedro vai parando entre as águas com medo. Pedro não teve medo diante da multidão. Ele se reergueu e falou do Evangelho de Jesus Cristo.
Ele sabia que fazia parte do exército de Jesus Cristo. Quando ele pegou a espada e cortou a orelha de Malco, um dos centuriões do Império Romano, Jesus diz: guarda a espada, pois se tu usar a espada morrerá. Jesus está mostrando que o reino dele não é um reino de guerra, mas é um reino de paz. Então Pedro entendeu isso a partir do momento que ele pregou o Evangelho a toda criatura. Pedro não estendeu porretes, espadas, ele apenas falou em meio à multidão. E a multidão ali o escutou e viu que ele falou das maravilhas de Deus através de Cristo, ao qual ele servia. Então é isso nas nossas vidas. Vivemos uma época onde as pessoas individualizam as coisas. É uma época do individualismo. É uma época onde as pessoas é o meu, é apenas o meu e nada do outro. Apenas o meu e o outro é o meu inimigo. As pessoas não se preocupam com o outro, apenas com si próprio. E olhe lá que muitas vezes não se preocupam com si próprio, nem estão se preocupando com si mesmo, não se amam. Mas a gente vê, um dos mandamentos do Senhor foi amar a ti mesmo primeiro, para depois amar ao próximo. Ame a ti mesmo primeiro, e depois amarás o próximo como a ti mesmo. Mas as pessoas não se amam mais, as pessoas se destroem, as pessoas estão se destruindo nas drogas, nas bebidas, nos vícios. Em qualquer lugar que substitua Deus, as pessoas estão se destruindo. Elas não veem Deus em suas vidas. As pessoas lá fora não enxergam mais que existe um Deus. Elas não veem que existe um Deus que um dia voltará e reinará eternamente. As pessoas estão dizendo: vamos curtir nossa vida, porque tudo passa tão rápido. Nós só temos um tempo aqui, vamos curtir, vamos morrer e vamos embora. Para onde? Ninguém sabe. Elas só querem curtir, elas só querem viver. Então vamos beber, vamos usar droga, vamos fazer sexo, vamos curtir a vida, porque a vida acaba na morte. Para eles é assim. Não existe um Deus, não existe Cristo, não existe ninguém. Essa é uma vida vazia. Mas eles pensam que estão cheios de bebida, cheios de álcool, cheios de desestrutura, pois eles não sabem que os vícios começam a desestruturar a sua família e a si próprio, aos que estão com ele, aos seus amigos. Ele não conhece, ele não quer saber mais de conselhos, porque conselhos não valem a pena. Ele só quer saber apenas de curtir. Ele não se vê mais como ele era antes. Antes do vício ele era uma pessoa, mas depois do vício ele se acha melhor. Mas o homem está morrendo, magro, anorexo, e ele não vê, porque simplesmente para ele está vivendo a melhor fase da sua vida. Ele está curando as suas dores. Mas que dores são essas? Ele está piorando as suas dores. E as pessoas vivem nesse paradoxo, nessa vida que querem agradar apenas a si mesmo, mas acabam agradando a ninguém. Elas acabam se matando e morrendo. E morrendo também, matando aos que se preocupam com ela. Isso é a vida. Essas são as pessoas lá fora. Esse é o entendimento delas. E o que nós podemos fazer? Como servos do reino de Deus e de Cristo, devemos pregar o Evangelho a toda criatura. Devemos ir e pregar o Evangelho a toda criatura. Nós não temos o objetivo de converter aquela alma, porque o que converte é o Espírito Santo. Mas saiba, nós temos o poder, pois temos uma semente em nossas mãos. E essa semente jogada, ela pode dar frutos. Ela pode dar frutos. E o trabalho é totalmente do Espírito Santo e de Deus. O próprio apóstolo Paulo escreve: Apolo fez isso, eu fiz isso, mas quem deu o crescimento foi Deus. É Deus quem dá o crescimento. É Deus quem dá o crescimento da planta. E é muito interessante, porque se nós pararmos para pensar e vermos a noção da planta, quando nós olhamos para a planta, gramado, não necessita de água nem de nada, e ela cresce, pois é Deus.
Deus que faz crescer. Muitas delas precisam de água para crescer. E essa água, como diz Jesus, rios de águas vivas fluirão do seu interior. É uma riqueza. E rios de água viva fluirão do seu interior. Então, meu irmão, minha irmã, o que Jesus precisa é de trabalhadores, porque a seara é muito, mas os trabalhadores são poucos. São poucos trabalhadores. Não é bonito vir aqui no domingo à noite e ver cadeiras vazias, ver poucas pessoas, mas eu sei e conheço que foi Deus que nos trouxe aqui essa noite. Deus poderia lotar essa igreja e eu estar falando qualquer coisa, qualquer palavra, qualquer abobrinha para satisfazer o coração deles. Mas uma coisa é fato: as pessoas não gostam da verdade. Quem fala a verdade constrói inimizades. É isso. Quem fala a verdade constrói inimizades porque as pessoas não aceitam a verdade. Mas aquele ditado, a verdade dói, mas cura, é o ditado mais certo do universo, é o ditado mais certo do mundo. A verdade dói, mas ela cura. Ela cura. Mas as pessoas não querem ser curadas, como eu disse antes. As pessoas querem viver no seu vício. Mas eu trago isso para nós. Nós temos essa missão. Temos essa missão porque somos trabalhadores dessa seara. Por mais que seja pouco, mas a seara é grande. Nós temos um mundo completo para pregar o Evangelho. Nós temos o Evangelho de Cristo conosco, pois vivemos com Ele. E nós devemos anunciar que um dia Ele voltará. Nós devemos anunciar que o reino de Deus não é aqui, não acaba aqui, mas ele vai ser restaurado em novo céu, em nova terra. Todas as coisas serão transformadas. Não existirá mais dor, mais sofrimento, mais angústia, mais nada, porque tudo passará e nós voltaremos à nova Jerusalém celestial, ao novo jardim do Éden. Deus não deixou os seus desamparados. Deus não deixou nós vivemos ao acaso, mas Deus veio nos resgatar através de Jesus Cristo. Deus nos resgatou através de Cristo. E é por isso que estamos aqui essa noite. É por isso que estamos alegres e contentes, porque nossa vida sem Cristo não tem sentido algum. Não vamos para lugar nenhum. Vivemos igual às pessoas lá fora, como eu disse, que querem ser preenchidas com coisas que não preenchem o seu coração. Como disse Agostinho largou tudo, largou a esposa que gostava amadamente, onde teve um filho, largou a sua mãe e foi embora, porque ele foi com o intuito de pregar o Evangelho. E uma das frases mais marcantes da vida dele é assim: fizeste-nos para ti, e o nosso coração anda inquieto enquanto não repousa em ti. Essa é a verdade. O Senhor nos fez para Ele, e o nosso coração anda inquieto enquanto não reposa nele. Devemos repousar no Senhor, devemos confiar no Senhor. As coisas difíceis que nós passamos, os cristãos antigos também passaram, e muito pior, eles enfrentaram a própria morte, mas não recuaram, não negaram a Cristo. Eles foram e anunciaram o Evangelho, eles foram e falaram do Evangelho. Homens mortos à espada, homens mortos à tortura. E aí nós vemos ano passado a Nigéria como estava, cristãos sendo mortos até dentro da escola, crianças, adolescentes que professavam a fé em Cristo sendo mortos dentro de uma escola, igrejas sendo queimadas, derrubadas. A Nigéria estava assim ano passado. A Nigéria estava sofrendo porque as pessoas estavam servindo a Cristo de coração. E o mais interessante, a igreja derrubada, e eles estavam lá adorando ao Senhor. Eles não queriam saber que a igreja estava derrubada, eles estavam lá adorando ao Senhor com a igreja toda derrubada. Eles não tinham medo do governo ou de qualquer outras pessoas que foram lá matar a eles. Não, eles não tinham medo da morte, porque Jesus venceu a morte. E é esse o entendimento que nós temos que ter. Meu irmão e minha irmã, coloque na sua cabeça apenas uma coisa, na verdade duas.
Você é cristão por causa da ressurreição de Cristo. Esse é o primeiro ponto. Porque sem ressurreição, como diz o apóstolo Paulo, a fé seria inútil. A fé não serviria para nada. O primeiro ponto é esse. Você é cristão por causa da ressurreição de Cristo. Segundo ponto. Troque o seu pensamento, o seu coração, no sentido de que a morte não é o fim. A morte não é o fim das nossas vidas. Não é o fim. A morte não é o fim. A morte pode ser o fim para as pessoas lá fora, mas para nós cristãos, ela não é o fim. Ela é um recomeço. Ela é um recomeço de vida, pois teremos a vida eterna. Se falamos de vida eterna, não devemos temer a morte, pois saberemos que estaremos com Cristo toda a eternidade. Esse é o verdadeiro significado do Evangelho. Esse é o verdadeiro significado de ser cristão. É a ressurreição de Cristo. Ser cristão é crer que Cristo ressuscitou. E com isso temos vida por causa da ressurreição de Jesus Cristo. Porque se Cristo tivesse morrido, a nossa fé era inútil. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E não teríamos mais nada. Absolutamente nada. Mas o Senhor foi misericordioso para conosco. Por isso agora fazemos parte do reino dele. O reino de Deus na terra somos nós. Nós carregamos o Evangelho de Jesus Cristo. Nós temos a espada, como diz o apóstolo Paulo em Efésios. Abra sua Bíblia em Efésios para relembrarmos esse texto que nós falamos tanto. A armadura de Deus em Efésios. Era um texto que pregávamos tanto, que falávamos tanto, mas que com o tempo foi esquecido. Efésios, capítulo 6, verso 10. Efésios 6:10 nos fala o porquê somos servos de um reino e de um rei. Essa linguagem de Paulo fala sobre isso. Fala que nós também somos soldados do reino de Cristo. Ele nos fala sobre a armadura de Deus. Ele diz o seguinte: quanto ao mais sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra a carne e sangue, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso pegue toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau, e depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Tenham os pés calçados com a preparação do Evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderei apagar todos os dardos inflamados do maligno. Use também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem em todo tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica. Para isto, vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. E orem também por mim, para que no abrir da minha boca me seja dada a palavra, para com ousadia tornar conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazer. Esses versículos é tudo que o cristão precisa para viver. Nós precisamos dessa armadura. Nós precisamos de tudo isso que Paulo nos fala. Precisamos viver desse modo, vendo que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades.
Por que Paulo diz isso? Porque Paulo tem uma linguagem de império também, de reino também. Ele fala que fazemos parte do exército que o império celestial. Paulo tem uma linguagem também muito parecida, que Deus nos resgatou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Então Paulo diz, a nossa luta é contra o império das trevas. E o que o império das trevas faz em nossas vidas? Traz o pecado. O pecado todos os dias vem ao nosso encontro. Por isso que Paulo diz, quando vocês usarem essa armadura para resistirem no dia mau, pois todos os dias são maus, pois o pecado vem todos os dias, o pecado está conosco todos os dias, e por isso devemos usar essa armadura. Ainda em Efésios, abra a sua Bíblia no capítulo 1, verso 3, em Efésios ainda, capítulo 1, verso 3, que diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, antes da fundação do mundo. Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade, para louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e entendimento. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito, que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele a dispensação da plenitude dos tempos todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Em Cristo fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós o que de antemão esperamos em Cristo. Nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Aqui Paulo fala da nossa transformação. O que Cristo nos deu foi a sua misericórdia e a sua graça. Cristo nos resgatou do império das trevas para o reino de Jesus Cristo. O Evangelho é isso. Nós agora fazemos parte de um reino diferente do reino terreno. Fazemos parte agora do reino de Jesus Cristo. E com isso nós temos a obrigação de cumprir o ID e pregar o Evangelho a toda criatura. Pois esse é obedecer ao nosso Rei, Jesus Cristo. Jesus que nos deu essa ordem de ir e pregar o Evangelho a toda criatura. Por quê? Porque toda criatura necessita de salvação. Como também diz o apóstolo Paulo em 1 Timóteo, Deus quer que todos cheguem ao arrependimento. Deus quer que todo o seu povo chegue ao arrependimento. Porque todo povo, nós e os que estamos aí fora, foram criados à imagem e semelhança de Deus, para glorificar a Ele e viver com Ele para todos sempre. Com isso, quero finalizar trazendo algumas aplicações para as nossas vidas. A primeira aplicação que quero trazer é que fazer parte do Evangelho de Cristo é entender que nós estamos vivendo uma nova vida. Fazer parte do Evangelho de Cristo é entender que estamos vivendo uma nova vida e uma nova circunstância. Como disse o apóstolo Paulo, nós somos transportados. Nós fazemos ainda parte do império das trevas, vivendo aqui, nesse mundo.
Mas o apóstolo Paulo diz que nós fomos retirados dele. Por isso que a nossa mente, ela é muito dividida, porque ainda habitamos no império das trevas. Os pecados ainda vêm, o pecado ainda vem em nosso coração, nós ainda cometemos pecados, cometemos coisas que desagradam a Deus, ou seja, de certa feita, o pecado ainda atua em nós, mas Paulo diz, vocês fazem parte do exército de Cristo, do reino de Cristo. E o que isso quer nos trazer? Nós agora temos total liberdade em Cristo para ir até Ele e pedir perdão pelos nossos pecados. Nós temos total liberdade de entrar no santuário de Cristo e pedir perdão pelas nossas culpas, pelas nossas faltas. Porque, como diz 1 João também, Ele é um advogado fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Nós temos total liberdade nisso. Por mais que o império das trevas nos chame todos os dias, pois a nossa luta é contra esse poder das trevas. É contra, como Paulo diz, principados e potestades. Não é contra carne e sangue, não. É contra esse poder das trevas que é a nossa luta diária. É contra o pecado, é contra nós mesmos. A nossa luta é contra nós mesmos, é contra a nossa carne, que toda vez pede o que não agrada a Deus. A nossa carne só pede o que não agrada a Deus, continuamente, seja em fazer, seja em não fazer, seja em pensamento, seja em ação, seja em deixar de fazer, tudo vai até o pecado. Porque, como diz também o apóstolo Paulo em Romanos, o pecado que eu não quero, esse eu faço. Mas voltar-se para Deus, que Ele quer, Ele não faz. Porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito contra a carne. E com isso nós temos uma luta, temos uma batalha entre carne e Espírito. E o apóstolo Paulo deixa isso bem claro, que nós queremos fazer o bem, mas não conseguimos por causa do pecado. Basta Cristo nos resgatar dessa tão grande carne corrupta que nós temos. Cristo que nos resgata, Cristo que nos transforma. Então devemos entender isso, que nós fazemos parte do império de Jesus Cristo, que nós fazemos parte de um homem que voltará um dia para buscar a sua igreja, para buscar o seu povo, para buscar todo aquele que nele creu, que ele não perece, mas tem a vida eterna. Também, como diz a palavra do Senhor. Segundo ponto, segunda aplicação para as nossas vidas, é aproveitar o nosso dia a dia. Como a gente começou aqui, falando sobre o tempo, devemos saber como habitar no tempo e no espaço, e aproveitar o nosso tempo. Nós vivemos uma era de tecnologia, de redes sociais, de tudo. É tudo muito rápido, é tudo no mesmo momento. Fulano morreu ali, aqui, acolá, enche a nossa mente de só notícias ruins, não notícias boas, mas ruins. Acordamos, pegamos o celular e já tem notícia ruim. Ligamos a TV, já tem notícia ruim. Não notícias positivas, de esperança, de futuro. Mas a notícia que nós temos é: o Brasil quebrou, as empresas quebraram, fulano matou fulano, cicrano matou beltrano, isso e aquilo, guerra, e vai, tudo isso. Quando a gente abre o celular e vai ler alguma coisa, a mesma coisa, isso e aquilo. E a gente vive nisso. A gente vive com uma desesperança, uma desilusão de que esse mundo não tem mais sentido, de que as pessoas não têm mais jeito, e nós temos a desesperança em acreditar que as pessoas podem ser salvas sim. Nós fomos salvos, e somos pessoas más, não somos pessoas boas. Por mais que a pessoa matou lá fora, ela também pode ser salva, pode ser transformada por Cristo, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não tem pecado que Cristo não possa perdoar.
O único pecado imperdoável é a blasfêmia contra o Espírito Santo, que nós vemos bem claro. Mas não existe um pecado que Cristo não possa perdoar. Cristo é aquele que perdoa pecados. E a gente tem que ter isso em nossa mente. Quando nós vemos notícias ruins, notícias tristes, de pai matando filho, filho matando pai, e isso e aquilo, devemos olhar e ver que existe Deus ainda. E Ele faz justiça também. Existe justiça, existe amor de Deus, existe todas as coisas. Nós pensamos que a justiça terrena é que resolve todas as coisas. Não, Deus é que vai resolver todas as coisas. Deus é justo. A Bíblia diz, Deus é justo. Deus não é apenas amor, mas Deus também é justiça. Deus vai vir para julgar os vivos e os mortos, como Ele mesmo disse. Deus vai vir não com aquele ímpeto amoroso como Ele veio a primeira vez, mas saiba que Cristo vai vir com chamas de fogo nos seus olhos, porque Ele vai vir irado, Ele vai vir bravo, não vai vir mansinho não, Ele vai vir para julgar. Jesus vem num cavalo de fogo, mas não vem manso não vem com amor não, Ele vem com ira mesmo, vem com ira para julgar. Ele vem para fazer justiça. Ele vem para fazer justiça com os seus que acreditaram nele até o fim. Porque, como ele diz, como aquele que preserva a sua vida até o fim, esse será salvo. Até o fim. A luta cristã é até o fim. É acreditar que Cristo um dia voltará e nós estaremos com Ele na eternidade. Então, as aplicações são essas. Deixa-me concluir essa pregação de que eu e você não somos alistados no exército, mas fazemos parte de um exército. Nós estamos em guerra todos os dias, não uma guerra física, mas uma guerra espiritual. É uma guerra contra principados e potestades, é uma guerra contra os nossos pecados todos os dias. Por isso que Paulo nos fala da armadura de Deus para resistir às ciladas do diabo, para resistir às ciladas do inimigo, para resistir à tentação do diabo, do maligno. Nós temos essa armadura. Nós estamos vivendo nesse exército, um exército que tem como objetivo pregar e anunciar que Cristo é Senhor dos senhores e Rei dos reis, que Cristo é Salvador, que pode salvar a vida de todo que nele crê, que não perece, mas tem a vida eterna. Então acredite, coloque em seu coração isso. Não desacredite nas pessoas lá fora. Acredite que Deus pode mudar vidas. Deus ainda muda vidas. Deus ainda muda histórias. Ele não ficou em silêncio. Deus não está morto. Deus está vivo, continuamente. Ele escuta as suas orações. Ele escuta suas orações. Por mais dificuldade que você esteja passando, Deus ouve as suas orações. Por mais choro que você esteja chorando, como diz, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Isso não é literal, uma noite e a alegria vem pela manhã, não. Pode ser várias noites, pode ser vários anos chorando, mas a alegria virá um dia sim. Um dia sim a alegria virá. Veja Elias, ele chorando, desesperado, pois não tinha o que comer. E o próprio Deus diz, vai naquela mulher, mas ela tem apenas uma botija de azeite, como é que vai dar para alimentar? Não, pede a ela que faça o pão. E ela faz o pão, alimenta Elias e toda a sua casa. Deus é esse que faz milagres de multiplicação de pães, de multiplicação de todas as coisas em nossas vidas. Deus é aquele que não nos desampara em momento nenhum, seja na alegria, na tristeza, na saúde, na doença. Deus está sempre conosco, 24 horas, todos os dias. Não há nada que passe despercebido diante dele. É esse Deus que servimos, é esse Jesus que servimos. Saiba disso e saiba que a ressurreição é o ponto principal de sermos cristãos, pois a ressurreição é nova vida é a ressurreição.
Então, se for morrermos no batismo, ressuscitamos com Cristo. Nós morremos no batismo e ressuscitamos com Cristo. Agora estamos ressuscitados com Cristo para todo o sempre. Amém? Deus abençoe, meu irmão e minha irmã, que você possa colocar essa palavra em seu coração e meditar, e que o Senhor possa trabalhar em seus corações e sua vida, em nome de Jesus. Fique de pé, vamos orar, finalizando.